Grêmio. Quem segura este Botafogo? É o principal assunto dessa noite aqui no Linha de Passe. Para dar boa noite a todos vocês e ouvir os destaques, vou começar com o professor Celso Zelt. Tudo bem? Boa noite, Dani. Tudo bem? Boa noite, companheiros, fãs do esporte. Vou acrescentar mais uma aí. Não é a rodada 14? 7 gols tomados. Isso dá meio gol por jogo, gente. Por mais que o Grêmio tenha tentado hoje, não conseguiu fazer um. E nada é por acaso, né? É um Botafogo bastante consistente. Quem não acreditava, já está acreditando. Acreditar e respeitar o Botafogo, que mesmo depois da troca de treinador, continua consistente, Breiler Pires. Podemos dizer isso? Sim, Dani. Boa noite para você, para os companheiros, fãs de esportes. Muito consistente e hoje bastante mérito do Cláudio Caçapa na abordagem da partida. Foi um Botafogo que depois da saída do Luiz Castro despertou dúvidas, muita gente imaginando como reagiria o time depois de perder o treinador, que tem um trabalho muito autoral, e o Caçapa, logo depois, no jogo contra o Vasco, já dá uma resposta, o time mantém o padrão, joga bem, ele faz as mexidas básicas e hoje, novamente, repetiu esse padrão. No intervalo, ele troca, tira o Júnior Santos, coloca o Segovinha, o Hugo, que tinha amarelo, dá lugar ao Marçal, voltando ao time depois de um mês, e o Botafogo passa a ter mais a bola, assim como passou a ter mais a bola contra o Palmeiras. Mas um cenário diferente, contra o Palmeiras precisava segurar o resultado e dessa vez o Caçapa observou que dava para negociar um pouco mais a posse de bola. O Grêmio atacava, o Grêmio fazia pressão, mas havia espaço para jogar um pouco mais. E com esse time mais técnico, o Botafogo foi controlando a partida aos poucos. O Grêmio no segundo tempo também começa em cima, teve bola no travessão do Soares, mas o Botafogo teve muita calma, muita tranquilidade, muita casca para lidar com gol anulado, para lidar com mais pressão do Grêmio e aos poucos conseguir pressionar o time do Renato. E foi uma vitória muito merecida do Botafogo. O Botafogo no segundo tempo tem mais posse de bola, finaliza mais que o Grêmio. Então, por tudo que fez, pela forma como cresceu na partida, foi uma vitória muito merecida e a gente precisa exaltar essa campanha do Botafogo. É o melhor visitante do campeonato, o melhor mandante, 100% de aproveitamento no Nilton Santos, um time que cresceu no campeonato e deixou de ser um azarão. Hoje o Botafogo é uma realidade, é um postulante ao título com 10 pontos de vantagem. Quem poderia imaginar isso? E um trunfo grande vai se configurando para o Botafogo. O Botafogo do top 5, do G5, venceu todo mundo já. Exatamente. Então, só o Fluminense, o Botafogo venceu com mando de campo. O Flamengo, no clássico, o mando de campo era no Maracanã. O Grêmio agora, o Palmeiras no Allianz. Então, o Botafogo pega esse pessoal na volta jogando no tapetinho, jogando no Nilton Santos, onde é muito forte e isso pode fazer a diferença para o Botafogo. Ter vencido esses grandes mostram que o Botafogo está no caminho certo, está no caminho de título e agora com o Bruno Lage é preciso ver como o time se comporta também, é uma troca de técnico, mas até aqui, pelo menos nessa mudança, o Caçapa conseguiu conservar a identidade da equipe, manter o Botafogo jogando de forma muito mutável. A gente percebe um Botafogo com muita tranquilidade de mudar ao longo do jogo a maneira de jogar, de ser um time reativo quando precisa, de ser um time, como nesse gol aí do Eduardo, que tem transições rápidas, que consegue fazer essa troca bem elaborada pelo lado. O Segovinha entrou de novo, fez aquela jogada com o Marlon Freitas, participando do gol, do segundo gol do Carlos Eduardo, mas mostra que o Botafogo tem casca de campeão e, de fato, é uma campanha notável, né? Dá pra gente dizer, agora finalmente, né? Segue o vice-líder, porque o Botafogo disparou, engatou a quinta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. E não há vice-líder que resista. De novo, trocada a segunda posição na tabela, porque o Grêmio cai posição, o Flamengo é o novo vice-líder, 10 pontos atrás deste Botafogo. Tem algumas características importantes, né, Rodrigo? Vou te dar uma boa noite também, pegando esse gancho do Breiler, porque é um time frio, é um time que entende cada momento do jogo, não faz necessariamente um primeiro tempo primoroso, mas se reencontra na partida para conseguir a vitória fora de casa. Boa noite para você. Boa noite, Dani. Boa noite, companheiros, fãs de esporte. Eu diria que o Botafogo é forte fisicamente e mentalmente.
O que me impressiona muito nesse time do Botafogo é a imposição física, em muitos momentos, e a capacidade de resistência, a resiliência que ele tem. Em muitas partidas ele sofreu, e hoje está na moda dizer, né, que o time tem que saber sofrer. O jogo contra o Cuiabá, por exemplo, né, o Botafogo foi muito apertado, teve dificuldades, e é um time que em nenhum momento, e pode acontecer o que for, saída de treinador, como foi o caso do Castro, lesão do Rafael, e a gente viu ali a união no vestiário em torno da perda de um titular, vem o de Plácido, que tinha ido mal no jogo contra o Palmeiras, cometendo um pênalti infantil. Então, mesmo em situações adversas, não é à toa que conseguiu vitórias fora de casa contra os principais concorrentes ao título. E já era uma característica do Botafogo do ano passado, que era um visitante muito indigesto. O problema era que em casa, no Newton Santos, o time não correspondia. Quando tinha que propor o jogo, criar alguma coisa, né, tirar alguma coisa da cartola, não conseguia. E esse Botafogo está muito forte como mandante. Né? Então, é claro, com um time que abre 10 pontos, ele vai dominar praticamente todas as estatísticas. Ele só não tem praticamente o melhor ataque. No resto, o professor já destacou a melhor defesa, né? O Breno destacou a questão de mandante, de visitante. E não dá mais para brincar de fogo de palha, não tem elenco. Né? O Segovinha, que eu sei que você gosta muito, né? Pelo menos da música. Segurando desde que começou a linha de passe, que aqui não é lugar, entendeu? Então, Marçal entra, por exemplo, né, no lugar do... São jogadores que estão entrando e estão correspondendo. No ataque, você tem opções muito boas, né? São jogadores que não tremem, não afinam. Então, é realmente um time cascudo, com personalidade. Eu acho que um time que tem essas características, essas virtudes, dificilmente vai desandar. Que nesse momento eu acho que era o que poderia ameaçar o Botafogo. A gente lembra de outros times que abriram uma vantagem muito grande, é o caso do Corinthians do Carille, e depois do segundo turno sofreu muito, quase não consegue administrar essa vantagem. Só que esse time do Botafogo está muito forte. Eu não sei se vai ter alguma preferência depois, deixar um pouquinho de lado a Sul-Americana, onde ele também está tem chance, mas a perspectiva de o Botafogo ser campeão do primeiro turno é enorme agora. Questão matemática, mas ele deve ser o campeão do primeiro turno. E se ele mantiver essa distância, ele vai desanimando os concorrentes. O Atlético Mineiro, que era um dos candidatos, já fica muito para trás, olha, esquece. Mas tem um negócio que desanima muitos concorrentes, que é a dificuldade de fazer gol no Botafogo. Hoje, o Grêmio com Luiz Soares na frente, com oportunidade, mas tinha Adrielson e Cuesta, essa dupla de zaga disparada, a melhor do campeonato. Zagueiros muito firmes, com posicionamento, com experiência e complementada pelo Lucas Perry, que faz um campeonato primoroso, fez defesas espetaculares hoje, é um goleiro que tem passado segurança. Então, essa sustentação defensiva do Botafogo, que ainda tem Marlon Freitas, Tietê, o próprio Eduardo, que ajuda bastante na recomposição, o Tiquinho Soares, que hoje não fez um bom jogo, mas se matou pelo time coletivamente, marcando, fazendo falta, parando o jogo quando necessário. Então, esse comprometimento defensivo do Botafogo é uma cara dessa equipe, uma parte do legado deixado pelo Luiz Castro, que tem feito muita diferença no campeonato. Não é à toa que o Botafogo tem a melhor defesa. Mauro Naves, presidente, entra no papo. Vamos nessa falar deste Botafogo, que está a 4 rodadas de ser o campeão do primeiro turno, mas mais do que isso, de abrir uma vantagem talvez sem precedentes na história dos pontos corridos, presidente. Sem dúvida alguma. Boa noite, Dani, companheiros. Abraço enorme ao fã de esportes. Estava lendo aqui que o Bitelo saiu de campo dizendo: nós dominamos a partida, mas futebol é isso, é decidido num detalhe. Eu espero que o Renato não vá para a entrevista com esse discurso, porque não foi muito isso que aconteceu, não. Realmente, no primeiro tempo, o Grêmio poderia até ter feito um gol e tal, ter saído de campo vencendo o primeiro tempo e tal, mas depois, no segundo tempo, não foi isso que a gente viu. Aumentou sensivelmente o número de finalizações do Botafogo, passou a definir mais, inclusive, do que o próprio Grêmio. Placar muito justo. E essa vantagem é muito difícil ser tirada, gente. Não é assim de uma hora para outra, não. Ele vai acumulando o direito de escorregar, que a gente acha, todo mundo oscila, tal, vai chegar uma hora, o Botafogo pode oscilar, sim. Agora, ele tem que oscilar 2, 3 vezes e os outros atrás não oscilarem mais, para ver se encostam, para fazer ali, para dar um susto e tal. Então, é significativo, sim.
só 14 rodadas? Não, já 14 rodadas para ter essa vantagem. Então, só 14 conseguiu toda essa vantagem. O Tiquinho teve essa oportunidade aí, mas assim, tudo bem, estava impedido, assim, aquela coisa meio centímetros e tal, mas não foi o VAR que decidiu esse jogo aí. Que a gente, toda a rodada, tem problema de arbitragem, tem que falar sobre isso. Tivemos jogos ontem que isso aí entrou e virou assunto. Hoje tivemos também na Vila um pênalti muito duvidoso para o Santos. Enfim, é muito chato falar da arbitragem, não foi o caso para esse jogo. E só jogos emocionantes, né? A gente fala isso durante a semana toda, quando olha a rodada. Eu falava assim, quem é o favorito aqui? Como é que a gente aponta um favorito? Esse jogo aí tem favorito? Não tem, é difícil. Muito difícil. Isso é bom demais para o campeonato como um todo. Tivemos hoje uma vitória também do Fernando Diniz, 2-0 contra o Internacional, porque a vitória é para ele. Ele precisava dessa vitória, mais que o Fluminense, por tudo que ele passou. Enfim, vamos passar por esses jogos. São Paulo que empatou, acho que até ganhou um ponto com o time reserva, preocupado em Copa do Brasil. Mas vamos fechando a noite com esse jogo aí. Parabéns ao Botafogo, é só o que os outros podem dizer. Parabéns. E se o Bruno Lage demorar muito para desembarcar, eu acho que daqui a pouco podem mudar de ideia e deixar o Caçapa aí para não correr o risco. Fala, tá dando certo, para que vai mexer, né? O Caçapa é o Fernando Diniz do Bruno Lage. Exatamente. Só lembrando uma coisa, talvez antecipando o que o Mauro falou, o futebol é assim mesmo, tivemos chance. Vamos lembrar, e eu comentava isso com o Bubu na hora que a gente estava se trocando, pelo todo da partida, claro que deu muito mais Grêmio, o Grêmio teve mais iniciativa, mas no momento em que o Botafogo faz 1-0, era bola de pé para pé, hein, gente? O Botafogo já estava trocando bola de pé para pé, da metade do segundo tempo para frente. Houve um comovente duelo de Luiz Soares, não só contra o Botafogo, não só contra o goleiro Perry, contra toda a defesa do Botafogo, né? Sim. Ele tenta encobrir o Adrielson, consegue, a bola bate na trave, é comovente o esforço físico desse rapaz. Sim. E eu acho que a torcida do Grêmio reconheceu isso, porque me pareceu incentivar o time até o fim, até o apito final, inclusive depois do apito final, reconhecendo que houve muito trabalho aplicado por parte do Botafogo. É um momento muito merecido do Botafogo. Sim. Há muito trabalho ali, né? Quem diria que vai um esse pouco dentro do que o Bleide estava dizendo, professor, que eu acho o seguinte, você não achar que estava bom o empate. Não, eu estou aqui fora de casa, um pontinho, tá bom para mim. Ele foi para cima, por isso os números se inverteram. No primeiro tempo foi 57% de posse de bola para o Grêmio e 43% do Botafogo, número exatamente invertido no segundo tempo. O Botafogo é que teve 57% e também teve mais finalizações, ou seja, não estava feliz só com aquele 1-0, partiu para tentar buscar um resultado melhor, até porque sabe que quando for jogar na casa dele, não perdeu em casa, né? Botafogo, acho Não, que são foram 7, dois perdeu jogos as duas fora para Goiás e Atlético Isso, Paranaense. 7 vitórias em casa. Eu já tinha Então você imagina. Eu tinha um discurso pronto dizendo que tinha sido 0-0 para o Botafogo. Quando estava 0-0, já seria 0-0 para o Botafogo. Mas esse time não se conforma com empate. Tanto Palmeiras que não e Flamengo.